A relatividade restrita, desenvolvida por Albert Einstein, é uma teoria que descreve como coisas se comportam em relação a outras coisas. Na verdade, ela descreve como um referencial se comporta de perspectiva de um outro referencial. E graças a Albert Einstein, a gente conseguiu ver com a relatividade restrita como a velocidade de luz é algo de uma importância enorme na natureza. É um limite natural de velocidade de coisas. E uma das consequências que eu adoro explicar nas minhas aulas é o cone de luz. O que vocês conseguem ver aqui é um sistema de coordenadas e os eixos que estão dentro desse plano aqui, são dimensões espaciais, como isso aqui, uma dimensão espacial. E o eixo que vai para cima, de baixo para cima, isso é um eixo que representa o tempo. E o fato que nada consegue andar mais rápido do que a luz significa que você não pode interagir com coisas que são mais distantes de que a luz precisaria para chegar lá num certo tempo. Ou quer dizer, existe um cone de luz, esse cone de luz. E tudo que está dentro desse cone de luz permite interação com você. Você consegue interagir com as coisas dentro desse cone. Por exemplo, interagir pode significar que você pode ver esses objetos num certo momento do tempo. Mas para coisas que não são dentro do cone de luz, você não consegue interagir com nada. Isso se chama localidade e é algo muito importante na física. Tudo pode andar ao máximo com a velocidade da luz. Nada é instantâneo. Nada é instantâneo? Vamos ver. A mecânica quântica é a teoria que não é local. E isso cria todos os problemas que nós físicos temos. E com isso eu digo bem-vindo a massagens cerebrais. Essa vez eu precisei bastante tempo para desenvolver esse vídeo. E a razão é que eu quero explicar algo aqui que não é fácil para explicar para um leigo. E eu acho que eu falhei na minha tentativa, mas independente disso, eu vou apresentar essa tentativa agora aqui. Tem algo que mostra, sem dúvida, que a mecânica quântica não é local. E esses são experimentos baseados em ideias de um físico que se chama Bell. E Bell desenvolveu umas desigualdades, a gente vai ver o que isso significa, para provar se a mecânica quântica realmente não é local, ou se a gente só pensa que não é local, mas na verdade existe uma coisa que se chama variáveis escondidas. Mas para explicar tudo isso, vamos começar com uma ideia da mecânica. Imagina que você tem uma máquina e essa máquina sempre cria duas bolas que vão diretamente para direções opostas com velocidades iguais, só que a direção da velocidade é o contrário. Nesse caso, você agora pode ter uma situação em qual essas bolas vão como vocês conseguem ver aqui. Ou eles vão assim. Ou eles vão assim. E agora, independente da direção em quais as duas bolas vão, a gente imagina que esse experimento funciona de uma maneira que essa máquina cria essas bolas de tênis o tempo todo. Tac, mais um tac, mais um tac. E nunca realmente para. Esse tipo de experimento
a gente consegue fazer no laboratório. A gente consegue criar pares de partículas que são emaranhadas, assim se chama na mecânica quântica. Agora a gente ainda não vai tocar demais disso. Só que normalmente não são bolas de tênis. A gente faz isso com fótons ou com outras entidades. Agora a gente faz isso com bolas de tênis. E a gente agora imagina que a gente tem aqui um detetor. Esse detetor agora pode medir a velocidade de uma bola de tênis ou a posição, por exemplo. É um detetor que pode medir um dos dois. E sempre quando duas bolas são lançadas, ele mede um dos dois. Pode ser num jeito aleatório ou algum padrão. Uma vez ele mede velocidade, uma vez ele momento. O ponto é, ele nunca mede as duas coisas no mesmo tempo. A mesma coisa você pode fazer com um detetor que está no lado oposto agora, nesse experimento. Agora você tem dois detetores e esses detetores sempre vão detectar uma bola de tênis. A gente ainda não entrou na mecânica quântica. Vamos dizer que esses detetores medem ou a velocidade da bola ou a posição da bola. Então, e agora a gente pode dizer, como eu falei, que eles medem aleatoriamente isso. Medem a posição ou a velocidade. Ou uma vez a posição, outra vez a velocidade. Não importa muito como esse experimento é desenhado exatamente. Agora a gente pode associar um valor, por exemplo, mais um, com a bola sendo medida num certo intervalo espacial. Significa que você tem o seu detetor e agora você faz a sua medida e se você está dentro de um certo intervalo, você diz mais um. Mas se você está fora desse intervalo, você diz menos um. E a mesma coisa você faz com a velocidade. Vamos dizer, se a velocidade é maior do que 20 km por hora, a gente associa mais um com essa medida. Se é menos do que 20 km por hora, a gente associa menos um. O que agora a gente pode fazer com esse experimento? Isso agora parece meio aleatório, mas vocês vão ver que com essa ideia a gente consegue, mais adiante, mostrar se a mecânica quântica realmente é no local. Porque quando a gente cria essas duas bolas, inicialmente eles têm uma certa velocidade que vai ficar igual e a posição depois de um certo tempo também está definida. Então as duas coisas vão partir, mas todas as propriedades eram definidas no ponto no meio, onde você tem a máquina. A realidade foi determinada no momento quando foram lançadas as duas bolas de tênis. E agora a gente vai chamar os dois detetores A e B. O detetor em um lado a gente chama o detetor A, o detetor no outro lado a gente chama de detetor B. E a gente agora faz uma tabela. Sempre quando a gente faz uma medida, a gente pode medir a posição A ou a velocidade A, um dos dois, e a gente anota nessa tabela. Mesma coisa com a posição B e velocidade B. Então, imagina, a gente mede, por exemplo, a posição, seria num certo intervalo, mais 1. A velocidade no B era um certo intervalo, menos 1. Significa, para essa medida, a gente não determinou a velocidade A e a posição B. A gente faz outra medida, essa vez a gente mediu aleatoriamente a velocidade em A, que deu menos 1, e a velocidade em B deu mais 1. E assim a gente continua fazendo muitas medidas. Então, se a gente faz essas medidas, a gente consegue fazer, por exemplo, um valor médio de o que a gente mediu agora. Isso seria simplesmente o valor médio. Isso não seria o valor esperado, isso seria porque os valores esperados podem ser mais 1 ou menos 1.
Isso seria simplesmente algum valor médio. E agora a gente tem os valores médios. PA igual a 0 significa posição A igual a 0. Velocidade A pode ser igual a menos 0,6, significa a probabilidade era maior que a velocidade era um pouco menor. PB pode ser 0,1 e VB pode ser menos 0,1. Isso agora são números completamente aleatórios. E agora você consegue fazer um cálculo que parece também completamente aleatório. PA vezes PB mais PA vezes VB mais VA vezes PB menos VA vezes VB. E se a gente faz esse cálculo, a gente pode botar os nossos valores. PA é 0, PB é 0,1, PA é 0 de novo, VB é menos 0,1. E assim a gente continua. E se a gente faz esse cálculo, a gente acaba com um valor de menos 0,12. Então, até agora, parece tudo muito aleatório. Para que a gente fez esse cálculo? Eu vou escrever essa equação de uma maneira um pouquinho diferente. Isso é um outro jeito para escrever a mesma equação. PA mais VA vezes PB mais PA menos VA vezes VB. Agora, a gente sabe que o valor máximo de PA é 1. E o valor máximo de VA também é 1. Isso significa que se PA e VA têm os valores máximos, a gente tem duas vezes PB, que pode ser ao máximo 1. E no outro lado, a gente tem PB menos VA. E agora, se a gente tem para VA não o valor máximo, mas um valor mínimo, nesse caso, VA vai ser menos 1, significa PA mais VA vai ser 0. Mas PA menos VA agora vai ser 2. Então, a gente consegue ver que o módulo significa o valor total que temos escrito aqui pode ser ao máximo 2. Nunca pode ser maior. Simplesmente pelo jeito como a gente definiu os valores mais 1 e menos 1, a gente não consegue fazer nada contra isso. Ao máximo, isso vai ser 2. Então, isso é bom saber. Mas agora, vamos para a mecânica quântica. Na mecânica quântica, o valor pode ser maior do que 2. Por quê? Então, vamos dar uma olhada novamente nessa equação aqui. Isso aqui é o jeito da equação, como a gente entende ela mais fácil se a gente pensa na mecânica. Mas, na mecânica quântica, pelo menos na interpretação mais comum, todos os estados são realizados no mesmo tempo. E quando você faz uma medida, o sistema cai num estado fixo. Significa o sistema inteiro. Quando essa bola aqui for medida, essa bola aqui decide, agora eu quero estar aqui. Assim funciona. Então, se a gente volta agora para a forma inicial que a gente tinha para essa equação, agora a gente tem PA vezes PB. Mas a probabilidade era exatamente distribuída de uma maneira aleatória até você fez a medida de PA. Depois, você determinou o intervalo para PB. Você agora
criou uma situação em qual o sistema não é mais aleatório. E aqui a gente está no ponto que eu acho o mais difícil para entender. Eu tentei pensar em jeitos diferentes como explicar isso para um leigo. Para um físico eu consigo explicar isso com muita facilidade. Se você escreve isso, essa equação em forma de valores esperados de comutadores, você vai ver automaticamente o resultado. Mas para um leigo isso é um pouco mais complicado, porque tem vários conceitos da mecânica quântica que entram aqui. Mas o que importa intuitivamente é quando você faz uma medida, você influencia a possível medida no outro lado. Então você bota restrições para esses produtos, para a soma que você tem aqui, desses produtos que você consegue ver aqui. E nesse caso, quando isso acontece, você consegue mostrar que o valor pode ser acima de 2. Esse valor pode ser ao máximo 2 no mundo clássico, mas no mundo quântico você pode ter um valor maior. Experimentos desse tipo foram realizados muitas vezes. Às vezes eles são chamados experimentos de Bell. E esses experimentos eles são muito comuns. Foi dado um prêmio Nobel para Klosser e Zeilinger uns anos atrás para realizar experimentos desse tipo. Tem muito mais experimentos do que só isso, porque a mecânica quântica tem mais sutilidades e normalmente eles querem fechar certas possibilidades para o que realmente acontece. Mas podemos dizer com uma certeza de quase 100% ou de 100% que, de acordo com essas medidas, a mecânica quântica não é local. E isso é um problema. Pensa bem, você mede essa bola aqui, ele decide agora que está aqui por causa da sua medida, e aqui a bola se materializa instantaneamente. Isso é muito estranho. Mas essas medidas são mostradas e eles mostram que a mecânica quântica não é local. E aqui a gente tem um problema. Eu comecei esse vídeo falando da relatividade restrita. Na relatividade restrita, não existe algo fora da sua cone de luz. Então, se você tem um evento e você tem um outro evento instantâneo, isso, primeiro, não é possível. Mas é pior do que isso. Porque a palavra simultânea na relatividade restrita não faz mais muito sentido. Isso é uma coisa muito interessante sobre a relatividade restrita. Quando acontece algo simultaneamente no seu referencial, num outro referencial, esse não vai acontecer simultaneamente. Um processo vai ocorrer antes do outro. Isso significa que se a mecânica quântica, como a gente entende ela, e a relatividade restrita, as duas teorias estão certas, nesse caso temos uma contradição enorme. Porque em um universo, essas duas medidas ocorrem exatamente no mesmo tempo. Mas para um foguete que passa, por exemplo, essas duas medidas não ocorrem no mesmo tempo. Então, você tem um problema aqui que é basicamente não resolvido até hoje. Então, isso é esse problema de não localidade de que eu estava falando recentemente. Então, esses experimentos de Bell mostram, sem dúvida, que se tem variáveis escondidas, isso significa se a probabilidade que a gente observa na mecânica quântica, na verdade, é uma consequência de processos microscópicos que a gente não consegue observar. Nesse caso,
esses processos não são locais, o que viola a relatividade restrita. Então, todas as interpretações da mecânica quântica, eles resolvem esse problema em jeitos diferentes. Variáveis escondidas, especificamente ondas pilotas, normalmente dizem, ok, então essa entidade não é local. E eles não explicam realmente como isso é inconsistente com a relatividade, mas eles sempre dizem que, na verdade, essa inconsistência é fundamental à mecânica quântica. Não tem nada a ver com a nossa interpretação da mecânica quântica. Todas as interpretações da mecânica quântica têm que ter um elemento não local, e por isso a nossa teoria não é pior do que as suas, só porque a gente tem uma entidade não local. As pessoas que acreditam na interpretação de Copenhagen, que até hoje é a interpretação mais famosa, mas entre especialistas também menos popular, é que, na verdade, a função de onda não é um objeto real. O que isso significa, eu não sei. Eu sei o que eles querem dizer com isso, eu só discordo com que isso resolve o problema. E quando você faz essas medidas, isso é o momento quando algo vira real e coisas não reais basicamente não seguem a relatividade restrita. Eu não consigo concordar com esse argumento, eu acho altamente construído. E existem essas pessoas que acreditam em muitos mundos. Nesse caso, cada vez que uma medida é realizada, o universo se parte em vários universos em qual todas as possibilidades são realizadas. Nesse caso, no seu universo, a coisa não parece local, mas em total, na verdade, é local. Eu também discordo com isso, porque o momento em qual o universo se divide continua sendo debatível e deve depender do referencial. Eles dizem agora, não, mas esse jeito como os universos se separam segue a invariância de Lorentz. Eu entendo esse argumento, mas eu acho um pouquinho construído a ideia. E nesse vídeo que eu fiz sobre o Barandis, sobre esse físico da Universidade Harvard, em Cambridge, nos Estados Unidos, ele tem uma outra teoria. E na interpretação dele, se eu entendo bem, também não tem um problema com não localidade. Mas eu ainda estou no processo de entender isso. Pelo fato, superdeterminismo parece como poderia resolver esse problema. Se todos os processos no mundo estão determinados sempre, mas existem processos que parecem estocásticos, esses unistocásticos que o Barandis usa. Nesse caso, a gente pode ter uma realidade que parece não local, mas é local. Talvez. Eu nem sei se o Barandis realmente resolveu esse problema, mas pelo menos intuitivamente isso parece como algo provável. Talvez um caminho para uma solução. Tá bom, e com isso a gente termina esse vídeo. Eu peço desculpa que não tinha um vídeo na semana passada. O período está terminando. Eu estou um pouquinho enrolado demais. Vamos dizer que talvez é mais sobre a minha incapacidade de gerenciar o meu tempo bem. Mas então, eu espero que, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, vocês podem fazer uma subscrição aqui nesse canal e dar um like. E com isso eu digo até a próxima.